Hoje eu vou falar sobre o ETF da NuAsset com duration fixa em 2 anos. É o ETF NU0211. Mas será se ele vale a pena? Você vai entender mais sobre o produto e saber a minha opinião no decorrer desse vídeo. Já quero deixar algumas informações básicas aqui para vocês acompanharem comigo. O ticker dele é NB0211, o gestor é a NuAsset, o administrador é o banco BNP, o provedor do índice é a B3, o formador de mercado é o BTG, a taxa global é 0,19% e esse ETF tem uma taxa cara. Já começou a surgir ETFs com 0,15% de taxa e tem um ETF com 0,10% de taxa. Então esse ETF ele lançou recentemente e ele deveria ter olhado os seus concorrentes, como eles estão lançando as taxas, porque ele lançou muito caro. Isso aqui era, há 2 anos atrás, lançavam ETFs de renda fixa com essas taxas aqui. Para lançar esse ano, foi caro demais essa taxa. O índice que esse ETF segue é o índice B3 Tesouro IPCA prazo 2 anos. Porque ele tem um prazo médio de 2 anos, ele é indexado aos títulos públicos de IPCA+, e ele é do Tesouro Direto. Então ele é um ativo seguro, atrelado à inflação, com prazo médio de 2 anos. A data de início foi dia 16/7, mês passado, não tem nem 15 dias desse ETF. A liquidação é D+1, todo ETF de renda fixa, a liquidação é D+1. O rebalanceamento é trimestral nas datas de pagamento de cupom. A cota está em R$50 e o imposto varia de 15% a 25% dependendo do PMR do fundo. Provavelmente esse aqui vai estar na casa dos 15%, porque provavelmente ele vai ter um PMR superior a 720 dias. Aqui não está descrito ainda o PMR, não sei por que essa informação não está aqui pra gente, mas eles pretendem colocar. Senão eles não teriam colocado esse campo aqui, ó, do PMR do fundo. Hoje o PMR do fundo com certeza deve estar enquadrado em 15%, mas a gente tem que ficar de olho aqui para ver quanto vai estar no decorrer daí do ano ou de quando você for fazer um investimento. E só para reforçar que vocês entenderam o índice desse ETF. Esse ETF ele segue o índice que é atrelado aos títulos públicos, atrelado à inflação, com prazo médio de 2 anos. Então o ETF não vai fugir disso e é isso que vai ter sempre dentro da carteira do ETF. E nas informações básicas não estava o patrimônio líquido, eu fui atrás e vou deixar aqui do lado para vocês verem. O patrimônio líquido dele no dia 30 era de 10 milhões. Um número baixo de cotistas, 80 cotistas apenas, mas um patrimônio líquido já interessante, já relevante para a gente investir. E é bem legal também que no site eles deixam uma tabela de simulação do valor que você está pagando. Por exemplo, aqui no exemplo está R$50,03 e aí você não está pagando nenhum ágio e nenhum deságio e é como se você estivesse comprando um título de IPCA+, com 8,23%. Então é bem legal saber disso aqui, ter essas informações. E para esse IPCA+, garantir que você vai ter o 8,23%, você tem que levá-lo pelo prazo de 1,87 anos, que é a duration que está aqui. Vocês podem ver escrito aqui duration, é um pouco menos de 2 anos. Vocês têm que levar por essa duration aí, e daí você vai ter esse 8,23% se você pagar os R$50,03. Aí você pode ver quanto você pagou, você pode colocar aqui, eu paguei um pouquinho a mais, paguei um pouquinho a menos, e ele vai te dizer se você comprou com ágio, deságio e qual o valor do IPCA+, o valor real de juros que você pegou. A duration está menor de 2 anos, e esse ETF, ele crava a duration em 2 anos. Só que ele não faz rebalanceamento mensalmente e nem constantemente, ele faz a cada trimestre. Então, de um trimestre ao outro, a duration vai variar, mas todo rebalanceamento ele vai voltar para uma duration de 2 anos. E aqui eu vou deixar a composição da carteira para vocês verem comigo. É só NTNBs, a maior parte hoje é NTNBs de 2028, tem um pouco de 2027, menos de 2029, menos de 2030 e quase nada de 2032. Essa é a composição da carteira, tem esses 5 ativos do Tesouro Direto atrelado à inflação, sendo que mais da metade é vencimento agora em 2028. Vencimento curto, não tem uma oscilação tão grande, não sofre muito com a marcação no mercado. Esse ETF provavelmente ele não vai chegar a ficar negativo. O máximo que pode acontecer é ele andar de lado no decorrer que as taxas de juros estão subindo, o que é muito bom para quem não entende muito e não quer ver oscilações ou patrimônios negativos na sua carteira. Mas eu não posso deixar de falar. Existem concorrentes desse ETF que são muito similares. Não têm o mesmo índice de referência, não têm a mesma metodologia, mas são muito similares. Eu vou dar exemplo de 2. O B5P211
e o GPCA11. São dois ETFs muito parecidos, que vão entregar retornos muito parecidos, oscilações muito parecidas e valem a pena os três ETF. O que diferencia cada um? Na minha opinião, é apenas as taxas, os custos de cada um desses ETFs. Porque a metodologia deles vai entregar algo muito próximo em todos os cenários e de todos os jeitos que você imaginar. Então, assim, se vai entregar algo muito próximo, a diferença vai estar nos custos, nas taxas. Então, dos três, eu prefiro o que tem a taxa mais barata. E hoje, o que tem a taxa mais barata é o GPCA11. E a minha opinião sobre o ETF é que ele é bom, ele vai atender bastante gente, tem muita gente que vai investir nele, mas não faz sentido essa taxa de administração, ele ter sido criado tão recente e ser uma taxa mais cara. Eu acho que eles erraram na taxa, eu acho que eles vão ter que rever essa taxa daqui para frente. E para mim, entre os similares que existem desse ETF, eu prefiro ficar com o que tem a taxa mais barata, que é o GPCA11. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre o GPCA11, eu vou deixar ele aqui no card, provavelmente, e você assista ele porque é um índice muito parecido, que vai entregar o retorno muito próximo, a diferença vai ser muito pequena entre eles, mas a taxa de administração é a metade do que o do Nubank está cobrando. Então, vale mais a pena, porque a taxa é muito diferente de um para o outro. E esse era o vídeo sobre o NB0211. Se eu conseguir fazer você entender, deixa o like, se inscreva no canal. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é um conteúdo educacional. E comenta para mim, você prefere o NB0211 ou o GPCA11? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar um pouquinho. Obrigado por assistir, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!